Pai do Senhor para os irmãos. Amém? Irmãos, graças a Deus, né? Nós estamos aqui reunidos. Tem mais esse culto com as irmãs, né? Para juntos louvarmos a Deus. E a nossa irmã Bia, ela nos fez convite, né, para estar aqui mostrando. Vai fazer mais ou menos 20 dias atrás. E ela propôs o tema, né? Então eu vou ministrar baseado no tema, né, que ela me propôs, que é o tema Mulheres na Bíblia que são exemplos a serem seguidos. Este é o tema, né, que ela me propôs, e a gente vai falar um pouquinho acerca de duas mulheres que são um exemplo, não só para as mulheres, mas para mim também, para toda a igreja. O texto que eu quero ler, ou melhor, o versículo que eu quero ler, está em segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o capítulo 1. O versículo é o versículo de número 5. É o versículo que nós vamos usar como base, né? Para nós podermos meditar aqui nessa noite. E baseado, né, no que nossa irmã Bia nos passou, eu montei um esboço e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Segunda carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou? Podemos ler? Vamos ler. Vai nos dizer assim, ó. Paulo, né, escrevendo a Timóteo, ele vai nos dizer assim, ó: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a quem habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Pode assentar? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas mulheres. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos aqui. Conforme eu estou falando, eu vou lendo aqui, né, para os irmãos me acompanhando e me entendendo. Mulheres na Bíblia que são exemplos a serem seguidos. Nós temos várias mulheres. Nós poderíamos falar sobre Ana, nós poderíamos falar sobre Abigail, poderíamos falar sobre Maria e daí por diante. Temos uma vastidão de mulheres que nos dão exemplos para podermos seguir e melhorar a nossa vida diante de Deus. Mas o Senhor colocou no meu coração essas duas mulheres, Loide e Eunice. Quando nós olhamos para a vida dessas duas mulheres, nós não temos uma história muito extensa, nós não temos uma história muito comprida, mas nós temos esse versículo. E quando nós paramos para meditar neste versículo, nós podemos entender pelo contexto da fala de Paulo que essas mulheres nos trazem alguns exemplos que nós devemos seguir na nossa vida, para que assim melhor nós possamos servir a Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele vai tratar Timóteo como seu filho na fé, e em parte nós podemos entender isso, porque a maioria dos historiadores vão dizer que Timóteo era órfão de pai. O seu pai era grego, não era judeu. E a maioria dos estudiosos vão dizer que provavelmente o pai de Timóteo vai falecer ainda quando Timóteo era uma criança. Dito isso, então Timóteo ele vai ser agora criado sem uma figura paterna. Ele não tem a figura do pai. E tudo nos indica que Timóteo vai ser criado pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. Nós sabemos no contexto bíblico que uma mulher viúva naquela época, naquelas condições, tinha uma vida complicada diante da sociedade, porque a sociedade era uma sociedade patriarcal que prevalecia o homem na liderança da casa, na liderança dos negócios, na liderança dos bens da família. Mas Loide e Eunice provavelmente vão criar Timóteo sozinho, pelo seu pai ter falecido ainda quando ele era criança. Mas o interessante é que esse menino ele vai crescer.
sobre o cuidado da sua avó, sobre o cuidado da sua mãe. E esse menino já grande, o apóstolo Paulo, vai adotá-lo na fé como seu filho, confiando nele, a ponto até mesmo de entregar uma igreja à sua responsabilidade. Paulo fundou a igreja e deixou Timóteo como responsável, como pastor daquela igreja, ainda sendo Timóteo um jovem em idade. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Timóteo tinha algumas qualidades, que eu falei aqui no culto com os jovens, né? Mas essas qualidades não fluíram do acaso, essas qualidades não vieram do acaso, essas qualidades têm uma raiz, essas qualidades têm uma base, essas qualidades vieram de alguém que foram ensinadas e transmitidas a esse moço chamado Timóteo. E quando nós chegamos no capítulo 1, versículo 5 da segunda epístola de Paulo, nós achamos as pessoas responsáveis por quem Timóteo se tornou quando se tornou maior de idade. E Paulo vai fazer a menção dessas duas pessoas. Paulo vai dizer assim, trazendo à memória. Paulo estava lembrando, Paulo estava recordando a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Timóteo era o reflexo daquilo que um dia a sua avó foi para sua mãe, agora ele é. Timóteo trazia sobre a vida dele a influência dos ensinamentos da sua avó, que ensinaram a sua mãe, que lhe ensinou, que agora ele cresceu e se tornou o homem que é. Isso me faz lembrar de Salomão escrevendo em Provérbios e dizendo: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Lóide e Eunice cumpriram esta palavra, e tudo aquilo que foi ensinado a Timóteo, quando ainda menino, quando ainda jovem, reflete agora na sua vida adulta. Entendendo isso, nós temos que entender quais foram os ensinamentos que Lóide e Eunice transmitiram a Timóteo para que o seu caráter, para que a sua vida espiritual chegasse ao estágio que chegou. O primeiro ensinamento está no texto em que lemos. Paulo vai dizer assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Paulo estava dizendo, quando eu olho para você, eu percebo em você uma fé verdadeira, eu percebo em você uma fé genuína, eu percebo em você uma fé de verdade, como havia na sua avó Lóide e como havia na sua mãe Eunice. Ou seja, Paulo estava dizendo, Timóteo, a mesma fé que havia nelas, agora também existe em você. Lóide ensinou sua fé para sua filha Eunice, e juntas transmitiram a sua fé para Timóteo. Paulo se preocupava com a religiosidade aparente no meio da igreja, mas reconhece que nessas mulheres havia simplicidade e pureza em sua fé, em sua forma de crer. Aí é interessante, as crianças e as pessoas que estão à nossa volta percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. Então, quando Lóide e quando Eunice manifestavam a sua fé diante daquele menino chamado Timóteo, diante daquele jovem chamado Timóteo, ele percebeu que a fé da sua avó, que a fé da sua mãe não era uma fé fingida, não era uma falsidade, não era mera emoção
mas quando ele olhava para Lloyd, quando ele olhava para Eunice, ele via nelas expressão, manifestação de fé no Deus único e verdadeiro. E quando Timóteo cresce, Timóteo leva consigo o exemplo de fé de sua avó, leva consigo o exemplo de fé de sua mãe. Quem sabe Timóteo passou por momentos difíceis, por ser criado sem pai, por ser criado sem uma figura paterna. Quem sabe sua avó e a sua mãe enfrentaram dificuldades financeiras e sociais para sobreviver em uma sociedade patriarcal, mas em todos os momentos elas mantinham a sua fé, elas não negaram a sua fé, elas perseveraram na sua fé, e isso influenciou a fé que havia agora em Timóteo. Irmão, a tua fé influencia a fé do teu filho. O teu filho observa a tua fé, porque você é para o teu filho o exemplo de fé que ele tem. Se você deixar a tua fé fracassar nos momentos difíceis, o teu filho observará isso. Mas se você manter a tua fé nos momentos difíceis, ele pegará este exemplo e pode ter certeza, no futuro, quando ele passar por um momento difícil, ele terá exemplo da tua fé, da tua perseverança, e ele também vai perseverar. Lloyd e Eunice foram para Timóteo um exemplo de fé. Em meio às dificuldades, elas mantinham a fé. Em meio às provações, elas mantinham a fé. Em meio aos problemas, elas mantinham a fé, a ponto de Timóteo crescer, virar jovem, virar moço, e Paulo dizer a ele: olha, eu reconheço a fé que há em ti, eu conheço essa fé, eu conheço essa confiança, porque é a mesma fé, é a mesma confiança que havia na sua avó e havia também na sua mãe. Agora, quando eu olho para você, eu vejo o reflexo desta fé na sua vida. É importante, irmãos, é importante nós transmitirmos um exemplo de fé. Imagina se você transmite um exemplo de fracasso para o teu filho. Em meio às adversidades, você, em vez de perseverar, entrega os pontos. Em meio aos problemas da vida, em vez de você manifestar a tua fé, a tua crença, a tua confiança, aí você vira a murmurar, a reclamar, a desacreditar em Deus. Certamente, sem sombra de dúvida, isto vai influenciar a vida do teu filho, vai influenciar a vida da tua filha, quando ele estiver diante de uma dificuldade da vida. Então esse é o primeiro exemplo a ser seguido. Seja um exemplo de fé dentro da tua casa, seja um exemplo de fé na rua que você mora, seja um exemplo de fé no lugar que você trabalha, seja um exemplo de fé no ambiente que você está, para que as pessoas olhem para você e digam: eu queria ter fé como ela tem, eu queria confiar em Deus como Ele confia, eu queria acreditar no Senhor como aquela pessoa acredita. Seja um exemplo de fé. Esse é o primeiro exemplo a ser seguido. Agora olha que interessante aqui, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Paulo vai dizer assim para Timóteo: ó, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, ó, desde a tua meninice, Timóteo, você conhece as sagradas escrituras. Agora a pergunta é: se Timóteo não tinha pai, e ainda que tivesse, o pai era grego, tudo indica que o pai cria nos deuses gregos. Se Timóteo não tinha uma figura paterna, quem ensinava as sagradas escrituras para Timóteo? Tudo vai nos indicar. Paulo
foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Certamente esse aprendizado veio de sua mãe Eunice e da sua avó Loide. Essas mulheres, que provavelmente nem sabiam ler e escrever, cumpriram o sacerdócio familiar, ensinando as Escrituras ao seu filho. Aí a pergunta é: o que nós temos ensinado às nossas crianças? O que os pais têm ensinado às crianças dentro de casa? O que as mães têm ensinado às crianças, aos seus filhos dentro de casa? O que os pais têm ensinado aos seus filhos dentro de casa? Mas Loide e Eunice são um exemplo, porque desde criança elas ensinavam a palavra de Deus a Timóteo, e aquilo foi enraizando no coração de Timóteo, aquilo foi entrando no coração de Timóteo a ponto de que quando Timóteo cresce, ele se torna um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele foi ensinado, porque a palavra foi aplicada no coração de Timóteo quando Timóteo ainda era jovem, quando Timóteo ainda era pequeno, quando Timóteo ainda estava em uma fase de aprendizado. Nós vivemos uma época, irmãos, e não é errado, pelo amor de Deus, não é errado você projetar, você querer, você sonhar, você trabalhar para que teu filho seja um médico, para que teu filho seja um advogado, para que teu filho seja uma pessoa bem sucedida na vida. Isto não é errado, isto não é pecado, você está certo, você está correto. Mas escute uma coisa, eu ouvi um pregador dizendo uma vez, e isso é verdade: se ele for um grande médico, se ele for um grande doutor, se ele for um grande mestre em qualquer área da ciência, mas ele abandonar a palavra de Deus, ele fracassou na vida, ele não teve êxodo, ele não teve vitória. Porque mais importante do que ser bem sucedido na vida é ser um servo de Deus aqui na terra. E Loide e Eunice vão ensinar o menino, quem sabe com simples palavras. Não tinham eloquência, não tinha uma formação teológica, não dominava hermenêutica, exegese, não tinha uma boa didática, mas no pouco que sabiam, elas transmitiam a palavra de Deus a Timóteo. Quem sabe, na hora de dormir, Timóteo deitava na cama, Loide se aproximava, ou quem sabe Eunice, e dizia para ele: nós vamos te contar uma história. Não era a história da Cinderela, não era a história do Chapeuzinho Vermelho, não era a história dos 3 porquinhos, mas alguma delas dizia: um dia o povo de Deus foi escravizado, mas Deus levantou um libertador, e esse libertador, Deus abriu o mar e o povo foi liberto. No outro dia ela chegava: um dia um gigante filisteu afrontou Israel, mas Deus levantou um jovem chamado Davi. E aquilo foi entrando no coração de Timóteo, foi ganhando forma no coração de Timóteo. Timóteo foi adquirindo fé, Timóteo foi adquirindo conhecimento da palavra de Deus, e se tornou um grande homem que veio ajudar Paulo no seu ministério. A questão é: o que nós temos ensinado para as nossas crianças? O que nós temos lido para as nossas crianças? O que nós temos colocado nos DVDs, no celular, na televisão, no YouTube, para as nossas crianças lerem e aprenderem? Os homens de amanhã serão fruto do ensinamento de hoje. O que nós ensinamos hoje refletirá na sociedade e na igreja que nós teremos amanhã. Então a responsabilidade é grande. Loide e Eunice sabiam disso, então elas vão se dedicar, talvez com a pouca sabedoria que têm, com pouco conhecimento. Elas não eram fariseu que conheciam a lei, elas não eram escriba que de tanto escrever e transcrever a lei
conseguiram ensinar aquele menino, de maneira que o apóstolo Paulo, ele vai reconhecer dizendo, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Paulo reconheceu que o que aquele menino estava vivendo era resultado do conhecimento que ele adquiriu da palavra de Deus quando ele ainda era criança, quando ele ainda era pequeno. Olha que interessante, Atos capítulo 16, aqui é Paulo que está falando, em Timóteo. Agora olha o que Lucas vai falar. Atos capítulo 16, versículo de número 1. Olha que interessante. Atos 16, primeiro. Olhe bem. Primeiro, elas ensinaram a Timóteo a ter fé. Segundo, elas ensinaram a palavra de Deus a Timóteo. Agora preste atenção em Atos. Lá em Timóteo, quem está falando é Paulo. Agora aqui quem está falando é o doutor Lucas, médico, que acompanhava Paulo nas viagens. E ele vai dizer assim, ó: e chegando a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Aí eu parei. Era crente. Aqui é Lucas dando testemunho. Era crente, a mulher era crente, a mulher tinha testemunho de crente. A mulher vivia como crente. A mulher andava como crente. A mulher conversava como crente. Era judia, mas era crente. Era judia, mas dava testemunho de crente. Desta vez, Lucas é quem está falando sobre a família de Timóteo. Ao descrever como este conheceu o apóstolo Paulo, nesta citação, revela que Eunice, mãe de Timóteo, por consequência a Avoloide, eram realmente crentes. Dá o testemunho. Agora a questão é: as duas tinham testemunho. Porque não adianta nós temos fé, nós ensinarmos a palavra, mas não viver aquilo que ensinamos. E elas não, elas tinham fé, elas ensinavam o menino Timóteo, mas elas também viviam aquilo que ensinam. E quando Timóteo olhava para a avó e olhava para a mãe, ele via naquelas duas um testemunho de vida. Ele via naquelas duas um testemunho de servas de Deus. E aí vem uma pergunta: como está o nosso testemunho? Como está o nosso testemunho? Porque tem gente que acha que dar testemunho é só lá quando tiver um povão. Não, como está o seu testemunho dentro da tua casa, entre vocês e teus filhos? Como está o teu testemunho quando você está sozinho com outra pessoa? Não tem mais ninguém, vem até dois. Como está o seu testemunho quando você está sozinho em casa, que ninguém está vendo? Como está? Quando Timóteo olhava para Loide, e quando olhava para Eunice, ele dizia: a minha avó é crente, e a minha mãe também é crente. Elas têm testemunho de crente, elas servem a Deus como verdadeiros crentes. E aquilo influenciou a vida de Timóteo. Irmão, o nosso testemunho influencia. O nosso testemunho influencia pessoas. Eu acabei de baixar um livro na
na internet, eu vou ler ele agora, ele tem PDF, eu acabei de baixar, e o título do livro é: Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não tem ninguém perto? Quem é você na solidão da noite? Quem é você no teu ambiente de trabalho sozinho? Isso é sério, porque o nosso testemunho, ele tem poder de influenciar as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas, talvez nós pensamos que não, nós achamos que não, mas tem gente te observando na rua que você mora, tem gente olhando e dizendo: deixa eu ver se é crente mesmo. Tem gente olhando você aonde você trabalha e dizendo: deixa eu ver se é crente mesmo. Tem gente olhando você dentro da tua família e dizendo: deixa eu ver se é crente mesmo. A pior experiência que um pregador, um pastor, um evangelista, um membro, um obreiro pode ter, e eu já tive essa experiência, é quando você vai convidar alguém para vir na igreja. Você chega nessa pessoa alegre, animada, você diz: oh, vai lá na igreja, vai ter um culto, vai ter um congresso, vai ter uma festividade. Aí essa pessoa olha para você e diz: qual igreja? Você diz: é a igreja tal. E ela diz para você: fulana de lá? É, Deus me livre. Porque se ele for crente, eu também sou. Mas quando Lucas olhou para Lloyd, e quando ele olhou para Eunice, ele diz: elas são judias de nascença, são judias de sangue, mas elas são crentes. E ser crente aqui, não se esqueça, queridos, que aqui a igreja estava debaixo de uma perseguição. Roma estava perseguindo e matando cristãos. Mas mesmo em meio à perseguição, elas mantiveram o testemunho de crente. E olha que interessante. Provavelmente, primeiro, elas transmitiam fé. Segundo, elas ensinavam a palavra. Terceiro, elas tinham testemunhos de crente. Quarto, eram mulheres de oração. Provavelmente essas mulheres oraram por Timóteo. Provavelmente essas mulheres oravam pela sua família. Provavelmente essas mulheres dobravam o joelho e oravam por aquela criança, pelo futuro de Timóteo, pelo futuro daquela criança. E eu anotei aqui: provavelmente Lloyd era uma mulher de oração, que orava por sua família, orando assim por Eunice, sua filha, que posteriormente orava por Timóteo, seu filho. É importante que nunca deixemos de orar por nossa família, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Quantas pessoas desistem de orar pelo filho? Eu estou orando e não está adiantando nada. Desistem de orar pelo marido, desistem de orar pelos familiares. Irmãos, nós temos que perseverar em oração pela nossa família. Eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa família, nesse presente século, está debaixo de ataques constantes. O inimigo está atacando as famílias de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as artimanhas que ele tem. E cabe a mim e a você dobrarmos o nosso joelho e apresentarmos a nossa família na mão de Deus. Eu lembro de uma frase que eu vi, não sei quem é o autor da frase, mas a frase dizia assim: mães de joelhos, filhos de pé. Enquanto uma mãe está de joelhos, seu filho permanece de pé, porque a oração de uma mãe, a oração de um pai tem muito poder na vida dos seus filhos. Então não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelo seu marido. Não desista de orar pela sua esposa. Não desista de orar pela sua família. Pastor
parece que não vai. Eu estou orando, mas parece que não rompe. Eu estou orando, mas parece que a situação está cada vez se complicando mais. Não desista. Persevere em oração e Deus fará um grande milagre no meio da tua família. Deus tem esse poder, mas você tem que perseverar em oração. Ore pelo teu casamento. Meu casamento não está bem, então vá para a oração. A minha vida conjugal não está bem, então para de contar para a vida conjugal para o vizinho, para a vizinha, para a sogra, para o sogro, e vai dobrar o teu joelho e vai orar, porque Deus tem poder para mudar esta situação. Lói que Eunice orava por Timóteo. Quem sabe, não sei, mas estou conjecturando, quem sabe, na hora de dormir, como isso é importante, irmão. Na hora de dormir, vai lá no quarto do seu filho, coloque a mão sobre ele, ore por ele. Senhor, guarde a vida do meu filho. Ele não está vendo, ele é uma criança, ele não está entendendo, ele está dormindo, mas o céu está se movendo para guardar a vida do teu filho. Porque a intenção do inimigo é destruir a tua família, acabar com o teu casamento, é levar os teus filhos para as drogas, é levar o teu filho para a prostituição, para o adultério, para a bebida. Mas a intenção de Deus é guardar e proteger a tua família. E Deus está esperando você orar pela tua família. Deus está esperando você orar pelo teu filho. Deus está esperando você chamar: olha, vamos dobrar o joelho aqui antes de dormir, vem orar com o papai, vem orar com a mamãe. E Deus vai mover os céus e guardar a tua família. Aleluia. Oh, glória. Siga o exemplo de Lloyd, siga o exemplo de Eunice, e você vai ver a tua família ser abençoada. Concluindo, diante desses 4 exemplos, eu quero deixar 3 reflexões para vocês, bem breve, bem rápido. A primeira é: toda mulher tem virtudes e dons que podem ser aperfeiçoados com a ajuda de Deus. Toda mulher tem virtudes, tem dons e tem talentos que podem ser aperfeiçoados com a ajuda de Deus. Talvez você olhe e você diz: eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, eu não sei o que eu faço. Mas Deus está dizendo para você que toda mulher tem dons, toda mulher tem um talento, toda mulher tem uma virtude que com a ajuda de Deus pode ser aperfeiçoada. E você pode usar este dom, você pode usar este talento, você pode usar esta virtude para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Você não é descartável, você não é desprezível, você não é inútil. Você tem um talento, você tem um dom, e Deus pode aperfeiçoar isso na tua vida. Segundo, uma mulher pode não ter a força física de um homem, mas se confiar em Deus, pode ser um instrumento na mão do Senhor. Deus não olha para a capacidade física, Deus não olha se o homem, se a mulher tem músculo, se é robusta, se é forte fisicamente. Não. Se você confiar em Deus, Deus pode te usar poderosamente nas mãos dele. É só você acreditar, é só você confiar. Terceiro, o Senhor está à procura de mulheres que queiram deixar-se ser usadas por Ele para influenciar outras pessoas. Aí aqui você decide. Existem 2 tipos de pessoa que andam sobre a terra. 2 tipos, não tem 3, tem 2. Primeiro, as que influenciam. O primeiro tipo de pessoa, as pessoas que influenciam com o seu testemunho, com a sua fé, com as suas palavras, com as suas atitudes. E o segundo tipo, as que são influenciadas. Só existe 2: as que influenciam
E essas são influenciadas. E a pergunta para mim encerrar essa mensagem é: qual das duas você quer ser? Você quer ser alguém que influencie outras pessoas através da tua fé, através do teu testemunho, através da tua vida, ou você quer ser uma pessoa influenciada pelas demais? Como diria por aí, uma Maria vai com as outras. O que você quer ser na sociedade? O que você quer ser onde você trabalha? O que você quer ser no meio da tua família? Alguém que influencia ou alguém que será influenciado? Se nessa noite você tomar uma decisão de dizer: eu quero ser alguém que influencia, através da minha fé, através da minha palavra, através do meu testemunho, através da minha dedicação, Deus te dará graça e você passará a influenciar outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero ser como ela, eu quero ter o que ela tem, eu quero fazer o que ela faça. Não confunda isso com inveja. É Deus te usando para influenciar outras pessoas para serem como você. Que Deus abençoe. Fica de pé. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Nessa noite eu quero orar por você que deseja ser um instrumento na mão de Deus. Você que deseja ser usado por Deus. Você que diz assim: Senhor, me usa para influenciar outras pessoas. Me usa para chamar a atenção das outras pessoas, não para mim, mas para que, ao olharem para mim, vejam a glória do Senhor na minha vida. E vai cumprir-se na tua vida o que está escrito em Isaías, capítulo 60, verso 1: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já vem sobre ti. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus resplandecendo sobre a tua vida. Nessa noite, porventura, tem alguém que você está afastado do Evangelho, está parado, alguma coisa te fez parar, te fez afastar, mas essa noite você veio aqui, você quer voltar para Jesus, você quer tomar uma decisão, e eu quero orar por você. Deus vai te dar força para você ser uma pessoa que influencia. Deus vai te dar força para você ser uma pessoa que, através do teu testemunho, outras pessoas queiram voltar para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que eu oro pela tua vida? Só dá um sinal com a tua mão e eu oro por você. Tem não? Então tá bom. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Deus, nesta noite, Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, que a tua unção seja derramada sobre o teu povo. Que a tua unção seja derramada sobre a tua igreja. Que nós possamos seguir o exemplo de Lloyd. Que nós possamos seguir o exemplo de Eunice, Senhor. Que nós tenhamos responsabilidades ao fazer a tua obra. Que nós possamos influenciar aqueles que trabalham conosco. Que nós possamos influenciar aqueles dos nossos familiares. Que nós possamos influenciar o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda. E que quando eles olharem para nós, eles vejam a glória do Senhor resplandecendo sobre a nossa vida, ó Deus. E que a vida deles sejam mudadas pelo nosso testemunho, pela nossa fé, pela nossa convicção, pela unção do Senhor. Deus, derrama da unção sobre a tua igreja. Que a tua igreja seja uma igreja influenciadora. Que a tua igreja seja uma igreja que faça a diferença. Que as irmãs façam a diferença. Que os obreiros façam a diferença. Por onde passarem, em nome de Jesus, o meu filho. Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.